História dos meus mais antigos antepassados de quem muito me orgulho descender. 1 de maio de 1118. Morre, no Palácio de Westminster, Matilde da Escócia, minha 30ª avó, 3 vezes minha avó, Princesa da Escócia, Duquesa da Normandia, Rainha Consorte de Inglaterra, mulher do Rei Henrique I de Inglaterra, tetravó do Rei Dom Afonso III de Portugal. Matilde da Escócia, Princesa da Escócia, Duquesa da Normandia, Rainha Consorte de Inglaterra. Nasceu em 1079 e morreu no dia 1 de maio de 1118. Era filha de Malcolm III, Rei da Escócia, e de Santa Margarida da Escócia, neta paterna de Duncan I, Rei da Escócia, e de Sibila Fitzstewart, Rainha da Escócia, e neta materna de Eduardo Teling e de Agatha Billungen, Princesa da Hungria. Matilde da Escócia, originalmente batizada com o nome de Edith, também conhecida como Godkin Maud ou Matilde, de abençoada memória, foi Rainha da Inglaterra e Duquesa da Normandia como a primeira esposa do Rei Henrique I. Matilde foi regente de Inglaterra em várias ocasiões durante as ausências de Henrique I, em 1104, 1107, 1108 e 1111. Filha do rei Malcolm III da Escócia e de Santa Margarida da Escócia, Matilde da Escócia foi enviada para ser educada num convento no sul da Inglaterra, onde sua tia Cristina era abadesa. De acordo com as tradições da abadia de Wilton na década de 1140, sua tia ordenou que ela usasse o véu para protegê-la da luxúria de Guilherme II de Inglaterra, o que irritou o seu pai, por causa do efeito que isso poderia ter nas suas perspectivas de casamento. Em 1093, Matilde ficou noiva de um nobre inglês, até à morte do seu pai e do seu irmão Eduardo. Depois disso, um confuso conflito de sucessão na Escócia ocorreu entre o seu tio Donald III, o seu meio-irmão Duncan II e o seu irmão inteiro Edgar, em 1097, quando este assumiu o trono. Henrique I ascendeu ao trono inglês em 1100 e rapidamente propôs casamento a Matilde devido à sua ascendência da casa anglo-saxónica do Essex. Além disso, o seu irmão ofereceu a perspectiva de melhores relações entre os dois países. No entanto, havia uma dificuldade quanto ao casamento. Um conselho especial da Igreja foi convocado para se certificar de que Matilda não tinha tomado votos como freira. Como Rainha da Inglaterra, Matilde tomou parte em vários projetos e assumiu um papel importante no governo, como mediadora com a Igreja. Foi regente, por várias vezes, quando o seu marido estava ausente, como se comprova em muitas cartas assinadas por ela. Matilde da Escócia e Henrique I tiveram 2 filhos. A Imperatriz Matilde e Guilherme Teling, Duque de Normandia. Matilde da Escócia, Rainha de Inglaterra, foi sepultada na abadia de Westminster e foi lembrada com carinho pelos seus súditos. Houve mesmo uma tentativa de canonização, mas não foi conseguida. Biografia. Matilde da Escócia, Rainha de Inglaterra, nasceu em 1079, em Dunfermline, Escócia. Era filha do rei Malcolm III da Escócia e Santa Margarida da Escócia, tornando-a assim, descendente da família real escocesa e anglo-saxónica, já que era bisneta de Edmund, Braço de Ferro, rei Inglaterra e, como tal, descendente do rei Alfredo, o Grande. A princesa escocesa Matilde foi batizada com o nome de Edith. A Rainha de Inglaterra, Matilde da Flandres, esteve presente e foi sua madrinha. Diz a tradição que Matilde, Edith, puxou então a coroa da Rainha Matilde, sua madrinha, o que foi visto como um presságio de que a criança seria rainha um dia. Matilde, a sua irmã e os seus irmãos foram criados por uma mãe amorosa, mas rigorosa, que não poupou esforços quando se tratava de criar os seus filhos na virtude, o que alguns pressupunham ser a razão para o bom comportamento dos irmãos reais, e Santa Margarida, Rainha da Escócia, sua mãe, também enfatizou a importância da piedade. Quando ela tinha cerca de 6 anos, Matilde e sua irmã Maria foram enviadas para serem educadas na abadia de Romsey, perto de Southampton, no sul da Inglaterra, onde sua tia materna Cristina era abadesa. As princesas aprenderam os idiomas inglês, francês e latim, que eram suficientes para ler obras de Santo Agostinho e a Bíblia. Presume-se que Matilde também tenha estudado gestão financeira e geometria. Rainha da Inglaterra. Depois que Matilde da Escócia e Henrique I de Inglaterra se casaram a 11 de novembro de 1100, na abadia de Westminster pelo arcebispo Anselmo de Canterbury, ela foi coroada como Matilde, um nome normando sagrado. A corte de Matilde, em Westminster, estava cheia de poetas. Ela era conhecida como patrona das artes, especialmente da música.
Piedade. A Rainha Matilde foi descrita como uma mulher de santidade excepcional, em piedade, como sua mãe, em seu próprio caráter, isenta de toda influência maligna. Ela foi lembrada pelos seus súditos como Matilde Bona Regina e durante algum tempo quiseram canonizá-la, embora nunca tenham conseguido. Matilde era conhecida pela sua generosidade para com a Igreja, fundando e apoiando conventos e hospitais para leprosos. Malmesbury descreveu-a como frequentando a igreja descalça na quaresma, bem como lavando os pés e beijando as mãos dos enfermos. A Rainha Matilde foi padroeira da Viagem de São Brendan, escrita por volta de 1106-1118, também contratou o monge Turgot de Durham para escrever uma biografia de sua mãe, Santa Margarida da Escócia. Morte e legado. A 1 de maio de 1118, Matilde da Escócia, Rainha de Inglaterra, morre no Palácio de Westminster. Era seu desejo ter sido sepultada na Santíssima Trindade, Aldgate, mas o rei Henrique I pediu que ela fosse sepultada na Abadia de Westminster, perto do rei Eduardo, o Confessor. A inscrição no seu túmulo diz: "Aqui jaz a renomada Rainha Matilde II, destacando-se tanto a jovem como a idosa de sua época. Ela foi para todos a referência da moral e o ornamento da vida." A morte do filho de Matilde, Guilherme Ateling, Duque de Normandia, no desastre do White Ship, novembro de 1120, e o fracasso do seu marido em ter um filho legítimo no seu segundo casamento, levaram à crise de sucessão, como consequência, a uma longa guerra civil. Durante o seu reinado, Estevão de Blois insistiu que a Rainha Matilde tinha sido de facto uma freira e que a sua filha, a Imperatriz Matilde, não era, portanto, uma sucessora legítima do trono inglês. Família e descendência. Matilde da Escócia, Rainha de Inglaterra e Henrique I Rei de Inglaterra, meu 30º avô, 5 vezes meu avô, tiveram 2 filhos. Guilherme Ateling, Duque de Normandia, que morreu, sem descendência, no naufrágio do White Ship, casado com Matilde de Anjou. Matilde, Rainha de Inglaterra que casou com Godofredo V Plantageneta, Conde de Anjou, meus 29º avós, 3 vezes meus avós.